Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Panorama, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, compartilhe a nossa transmissão e dê o seu panorama. O pior analfabeto é o analfabeto político, já nos disse o célebre dramaturgo, romancista e poeta alemão Bertolt Brecht. Mas em período eleitoral, especialmente de eleições municipais, são poucos os analfabetos políticos. Proliferam os candidatos. No último pleito, em 2016, para as 56 mil vagas de vereador, foram mais de 500 mil postulantes. Mas o que torna o posto de membro do Legislativo tão atraente? Os que almejam uma cadeira na Câmara, e principalmente os eleitores, precisam estar cientes das responsabilidades do mandato e das funções, e por que não dizer, das amarras que o cargo trará. O Panorama debate o papel do vereador na política, a relação entre o executivo e o legislativo, as chances de renovação política nas próximas eleições municipais e os equívocos mais comuns no exercício do mandato aqui em São Miguel Arcanjo. Participam conosco, além de vocês que nos assistem, os convidados que vão aparecer na sua tela.
E eu começo dando meu boa noite ao professor Marcos Apolinário. Boa noite, Marcos, bem-vindo a mais um Panorama. E aí, boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos meus colegas de Panorama, professor Roger, Gabriel, professor Eduardo e professor Dudu Terra. Muito obrigado pela presença do nosso convidado aqui hoje. É um cara que eu admiro profissionalmente, como cidadão. Nunca tivemos a felicidade de trabalharmos juntos numa escola, mas isso não impede que eu admire como colega de profissão. Então, espero que a gente tenha um debate muito produtivo pela frente. Você que está assistindo, participa com a gente, debata, dê o seu panorama aí nos comentários, que a gente espera fazer um panorama muito especial hoje. Boa noite, Gabriel Rato, bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Boa noite ao nosso âncora aqui do programa Panorama, o professor Roger. Uma boa noite aos meus colegas aqui de bancada de toda sexta-feira, o professor Marcos, o professor Eduardo. Boa noite a quem nos está assistindo e uma boa noite mais do que especial ao nosso convidado de hoje, o nosso músico, professor e ex-vereador Dudu, que vai muito engrandecer a nossa conversa aqui hoje sobre a atuação e os desafios dos vereadores. E reforçando também o convite que o próprio Marcos fez, reforçar aqui para a nossa audiência que interajam e comentem, perguntem, vamos extrair ao máximo dessa nossa conversa. Boa noite, professor Eduardo, bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Boa noite, é uma satisfação estar aqui hoje, mais um programa com vocês, com o Roger, com o Marcos, com o Gabriel e com o nosso convidado muito especial de hoje. Acho que ainda os historiadores vão dominar essa plataforma, esse programa, né? Temos mais um historiador hoje, uma pessoa que também e sempre foi um grande exemplo, né? Agora eu tive a oportunidade de trabalhar junto, mas foi um dos meus inspiradores a se tornar historiador também. Então é uma satisfação dividir uma tela com a inspiração, com o ídolo. Então vamos extrair o máximo possível de hoje e vamos participar. E uma boa noite mais que especial ao nosso convidado desta edição, o professor, músico, ex-vereador e ídolo Dudu Terra. Bem-vindo, Dudu. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos vendo, né? Por todas essas redes que hoje possibilitam esses encontros. É uma felicidade muito grande. Sinceramente, eu havia dito para vocês antes em off, né, que talvez um dos significados da vida política se traduz nessa noite da minha parte. Poder participar de um debate em alto nível, com pessoas admiráveis da minha cidade, gente que está fazendo muito no sentido de ampliar a capacidade do diálogo, né? E vejo aqui figuras jovens dispostas a modificar um panorama que, infelizmente, por várias conjecturas, acaba se traduzindo numa falta de capacidade de relacionamento, principalmente no campo político, né? Então, aqui um salve especial aos amigos professores desta mesa, um salve especial para todos os amigos professoras e professores que estão nos assistindo, em especial aos professores de História que, recentemente, nessa semana, por mobilização, conseguiu derrubar o veto do presidente da República no sentido de transformar a profissão regulamentada do historiador, né? Então, viva a todos os professores que nesse momento merecem todas as nossas homenagens das mais sinceras possíveis. E espero poder contribuir com esse debate. Para mim é um momento de muita felicidade estar aqui hoje, junto a todos vocês, vendo tantos amigos já se manifestando por aqui, e espero estar a contento dessa discussão, trazendo um pouco da minha experiência e dos meus sonhos. Dos meus sonhos. Gostaria muito de falar sobre sonhos hoje com vocês.
Bom, eu lembro a todos que estão nos assistindo que essa é uma transmissão pela internet, sujeita a todo tipo de oscilação e interferência. Se a nossa transmissão cair, eu peço que vocês fiquem conosco, que nós retomaremos. E se cair o meu sinal, os meninos tocam aqui a conversa com o professor Dudu Terra, que hoje é o nosso convidado, para nós discutirmos renovação política. Será que a nossa eleição terá renovação política? A gente vai discutir ao longo deste panorama. Você é nosso convidado a compartilhar a nossa transmissão para que o panorama chegue a mais pessoas. Dudu, eu quero começar a conversa fugindo um pouco do assunto, para deixar o centro da discussão para daqui a pouco, mas eu queria a sua opinião como ex-vereador, como cidadão atuante, como professor, sobre algo que tem nos incomodado e tem incomodado muita gente, inclusive, aqui na cidade. Nós estamos na fase amarela, numa quarentena, em meio a uma pandemia, mas ou São Miguel Arcanjo já descobriu, a nossa cidade já descobriu a cura para o coronavírus, ou de fato a nossa população anda mais do que descuidada. Não me parece, pelo menos, que nós estamos vivendo uma quarentena. O que você acha disso? O que você acha desse? No fim, era só uma gripezinha mesmo? Ou é uma loucura generalizada? Bom, é muito necessário dizer que não era uma gripezinha comum. São 104 mil pessoas que perderam a vida nesses meses que nós estamos vivendo, né? É necessário fazer algumas reflexões no sentido de que esta fase que nós estamos passando na nossa cidade, ela também está acontecendo em todas as partes do mundo. E eu gosto muito de analisar e tentar fazer um paralelo, né, com as coisas que acontecem com a gente aqui, no nosso mundo, para não ficar também tão distante, do que está dando certo em outras regiões e o que nós estamos fazendo, assim, não trazendo boas práticas para esse momento. Me parece, e é muito justo também, analisar o lado daqueles que trazem como uma forte necessidade uma certa abertura para que os negócios, por exemplo, possam respirar neste momento que nós sabemos que economicamente é uma tragédia mundial, né, para todos. Vendo o que acontece em outros municípios, outros países e outras regiões, muito do que está sendo realizado no mundo parece que em locais onde a consciência popular, juntamente com uma direção unificada politicamente, coisa que infelizmente nós não tivemos no nosso país, né? O discurso ficou muito para o lado ligado ao campo federal, polarizou depois com os governos estaduais. Isso foi péssimo para a gente. Isso foi péssimo. Os nossos líderes políticos não poderiam jamais querer polarizar naquele momento, né? E isto começa a dar reflexos em municípios como o da gente. Estava vendo a notícia ontem de uma cidade ao norte do estado de São Paulo com 3 mil habitantes. É claro, gente, vamos colocar tudo no seu devido lugar, né? São 3 mil habitantes. Não há sequer um cidadão desta cidade, me perdoe, eu não vou lembrar o nome, é bem no norte, é a região de Presidente Prudente. De 3.500 habitantes, não há um cidadão ou cidadã infectado com a Covid. Perguntado nessa experiência que foi reportada ontem pela Globo News e pela CNN, foi dado totalmente crédito ao campo da ciência. Todo o efetivo dos agentes comunitários, juntamente com a Secretaria de Saúde, foi a campo trabalhar porta a porta com
todos os munícipes. É claro, estou falando de uma cidade de 3.500 habitantes, não posso nem sequer tentar relacionar com a gente que tem 33 mil, 34 mil. Mas essa prática poderia praticamente estar muito presente ao lado do nosso povo aqui em São Miguel Arcanjo. Quero dizer, não fazendo nenhum tipo de crítica à Secretaria da Saúde, no sentido de que não há boa vontade. Eu gosto muito de falar sobre observar os bons exemplos e poder trazer boas práticas para o nosso convívio. Gente, talvez na fase amarela, lá no dia 28 de agosto, com toda essa abertura aí, infelizmente, não tendo o respeito geral do que nós imaginamos, nós podemos voltar para a fase laranja. Nós podemos ir e vir. Compensa ficar 2 semanas num sistema e depois voltar 3 semanas em outro? Qual seria a medida? Eu também, muitas vezes, eu não tenho a explicação para um fato tão importante como esse, né? Não tenho uma diretriz. Mas eu acho que poderia ser buscado no nosso país, no estado de São Paulo e outras regiões do nosso planeta, boas práticas. Me parece que o Vietnã, por exemplo, tem 100 milhões de habitantes. Não morreu ninguém com o Covid. O Vietnã, 100 milhões de habitantes. Se pegar o PIB do Vietnã, comparar com o do Brasil, o que eles fizeram de bem feito lá? Foi essa ação casa a casa? Foi essa fiscalização mais forte, né? Essa questão da abertura da economia ficar para um outro plano, num outro momento? Sinceramente, pessoal, nós precisamos de boas ideias. E esse programa aqui hoje talvez sirva para buscar nas futuras cabeças, né, que se propõe a discutir aqui hoje, boas intenções no sentido de que a gente possa, eu estou procurando uma boa palavra aqui, a gente possa trazer para o nosso convívio, além das práticas que já estão sendo feitas, e saudar aqui a classe da saúde do município, que faz muito pela cidade, né, o atendimento, tal, toda aquela coisa que todo mundo saúda com muita proeminência sempre, buscar novas alternativas. Porque parece que a gente vai conviver nesse sistema de vai para a fase tal e volta para a fase tal, vai para a fase tal, vai para a fase tal. Na fase da abertura amarela, dia 28 de agosto são os 15 dias. Depois, o que vai acontecer? A gente vai ver o aumento dos índices novamente de pessoas infectadas, né? A questão da morte por Covid. Fica aqui também a minha grande preocupação com isso, inclusive porque está propenso o retorno das aulas presenciais no dia 8 de outubro. E eu vi que vocês já fizeram um programa muito esclarecedor e muito forte sobre isso, muito bem posicionado, né, com as pessoas que participaram. Me parece, então, que falta buscar boas ideias que estão fora, mais ação da própria comunidade, no sentido de que isso que está acontecendo não é uma simples gripezinha. Perfeito, mais que respondido. Você que está nos assistindo, que está participando desse panorama, agora nós vamos entrar de fato na nossa discussão de hoje. O professor Neivaldo Seabra sempre acompanhando o panorama, sempre com comentários muito pertinentes, é um ilustre espectador, já faz a sua ponderação a respeito do nosso tema de hoje. Nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Ele diz o seguinte: muitos dos nossos eleitores votam por interesses pessoais ou simplesmente pela pessoa, alguns pelo partido, sem necessariamente conhecer realmente as propostas dos pré-candidatos e a formação dos mesmos. Posicionamento do professor Ney, que sempre nos assiste, um abraço. Já que nós vamos, agora vou passar a palavra para o Eduardo para a gente entrar no assunto político, de fato, eu vou deixar aqui uma pergunta para você que está nos assistindo, para que você coloque já a sua opinião, a sua posição aqui nos comentários, para que a gente possa projetar aqui nos letreiros do panorama. Na sua opinião, de forma bem objetiva e direta, claro que você pode argumentar, mas não precisa se estender muito nos argumentos para acompanhar aqui a nossa discussão. Mas fica a pergunta:
Para você que nos assiste, teremos renovação política nessas eleições aqui na nossa cidade? Deixe o seu comentário, participe conosco. Eduardo, passo a palavra. Boa noite de novo. Agora a gente vai começar um pouco o assunto e a gente já tem algumas coisas para pensar. Acho que talvez antes de começar, é comum a gente ver as pessoas falarem no sentido do que o Neivaldo falou, que vai se candidatar porque a família é grande e já tem garantidos alguns votos, né? Então a gente já vê esse encaminhamento de que você precisa favorecer o seu parente, né? Acho que, e aí exclui qualquer tipo de orientação que ele tenha, ou viés, ou projetos, né? Você não vota pelo projeto, nem pelo partido, você vota porque o fulano é parente, é vizinho, então você deve isso para ele, né? Como se a política fosse feita dessa forma de amizade. Gostaria que o Dudu comentasse depois. Então eu vou fazer a pergunta já. É assim, Dudu, a gente conhece você da vida política, da vida do trabalho na escola, do clube. A gente gostaria de conhecer um pouco melhor essas ações na política, de quando elas começaram, e quando que surgiu o Dudu político. A gente conversou informalmente, gostaria que você compartilhasse desde novo, acompanhando, já se posicionando, participando. E aí, como foi a sua candidatura, eleição? E as perguntas que podem orientar são os acertos e decepções que você teve na sua vida política, até chegar aqui. Obrigado pela pergunta. Rapaz, permita-me chamar desta forma, assim, mais coloquial, né? Sobre a questão da família. Eu preciso deixar uma coisa bastante evidente, assim, no meu posicionamento, tá? Quando eu decidi estar na política, a primeira coisa que eu busquei realmente era ter apoio da forma mais integral da minha família. Isso correspondia ao núcleo familiar mais próximo. Porque entendo que quando você sai às ruas para um discurso propenso a falar sobre questões relacionadas à nossa sociedade, à nossa comunidade, cara, se alguém algum dia dizer assim, pô, mas você não tem apoio nem daquele cara, nem daquele teu primo lá, por exemplo, já é um problema no ponto de vista ao qual eu tinha desde quando assumi uma ideia política na minha vida. Então, ter apoio familiar é necessário no sentido de que a base sua, a tua estrutura, deva te fortalecer naquele momento, te dar todas as posições corretas, assim, no sentido de embasamento, saia para pedir votos, saia com o espírito da maior felicidade possível, receber a boa mensagem daqueles que estão ao teu lado. Eu acho que, primeiramente, falar em política sem família, no sentido de que isso deve ser uma coisa que deve estar próximo de todos, não haverá sentido. Agora, nesse quesito, aonde foi colocado, né, acho que uma das questões que apareceu aí, de se tirar proveito, isso daí, para mim, é uma das coisas mais absurdas que possam surgir dentro de uma vida pública, seja ela na esfera municipal, estadual ou federal, né? E eu fortaleço aqui minha posição de que necessário o apoio da família para que um candidato ou a candidata, né, dentro das diversidades que hoje também o ser humano se apresenta como formas mais expressivas da sua vida, da forma como que ele queira se apresentar para a sociedade, ele deve ter. Isso é, talvez, passo primário para que isso possa começar a projetar um bom sonho de uma eleição. Eu me tornei político desde o momento que eu estava na escola, cara. Por isso fortaleço a escola,
E hoje, como professor, todo um instante que eu tenho, inclusive tendo que debater sobre essas questões de escola sem partido, que não tem nenhum nexo na nossa vida social, né? Dizendo aos alunos e às alunas que é importante participar da vida política, seguindo as suas orientações, ao qual o aluno deve ter como a sua expressão dentro do seu dia a dia e da sua experiência, buscar o seu protagonismo. Eu me tornei político, Eduardo, dentro da escola, quando estava participando de gincanas homéricas na escola José Gomide de Castro, por influência do meu professor Carlos Terra. Se estiver nos vendo aqui, minha grande saudação. Por influência de outros mestres na escola Nestor Fogaça, como o professor Carvalho, como a professora Alice Galvão, com a professora Alda, que incentivava a gente a ter o nosso protagonismo. Estar no palco fazendo música já era um ato político, né? Eu sou estudante de 85 a 88, eu estava participando do processo de redemocratização. Oi, pois não? Eu vou ter que interromper, me perdoe, mas acho que é por um motivo nobre. Vou projetar um comentário aqui para você, acho que vou cobrir você, inclusive, porque ele é um pouquinho extenso, mas acho que vai de encontro ao que você está falando. Poxa vida, olha. Teremos e queremos renovação política. Mas há políticos experientes, um ou outro, que nos representam bem. Sou fã do Eduardo como político e já lhe pedi várias vezes que voltasse à vida política, além de ter sido grande incentivador da nossa cultura. Poderia voltar, pois será sempre eleito. Gente, é por isso que vale a pena participar da vida política. Receber um carinho desse, do mestre de São Miguel Arcanjo, como o professor Carlos Terra, chega a emocionar e ficar arrepiado aqui, tá? Carlos, meu profundo agradecimento a você. Você foi um dos grandes orientadores. Se eu estou aqui hoje, você tem muito nessa minha trajetória, porque ajudou a gente a vislumbrar um caminho, a sonhar. A partir do palco do José Gomide de Castro, eu sonhei. E sonhei pra caramba. E a partir da escola, então, gente, para falar da família, para falar no outro ponto, que é a escola. E é a escola pública, e é a escola privada, é a escola da vida, é a escola dos projetos sociais que acontecem aqui em São Miguel de forma muito intensa. Aonde tiver alguém propenso a ensinar alguém, é este ambiente que formará os próximos políticos da nossa cidade, para que a gente não tenha que repetir o que o Bertolt Brecht disse há muito tempo, como citado no início da nossa aula, para que não haja os analfabetos políticos, né? E quando eu digo político, pessoal, né, político significa viver na polis, né, viver na cidade, é fazer acordos, é fazer conversações, é ter diálogo. A política partidária faz parte da democracia. Agora, a política deve ser feita, deve ser amada. Eu já ouvi um professor meu dizendo assim, a política deve ser amada, a política deve ser desejada como algo que nos move todos os dias no nosso caminho. Família, escola e diálogo no primeiro momento, para responder o Eduardo aí, como uma trilha que eu segui, Eduardo. E 1988, eu estava em cima de caminhão, que era caminhão mesmo, eu estava em cima de caminhão defendendo bandeira política, né? Eu posso falar aqui agora, porque isso não são candidatos que estão disputando, nem são pré-candidatos. Eu já estava em cima de caminhão, defendendo meu lado político, influenciado pela minha mãe, que me faz muita falta, e ela foi uma das grandes mentoras da minha vida política, e estava lá em cima do caminhão do Zaga, em 88, perdendo a primeira eleição para o Zé Antônio, perdendo depois novamente, vim ganhar em 97, e por aí
a minha história política é bastante grande em São Miguel, embora tenha vou completar 46 anos, mas eu tenho um pouquinho de momentos para contar para vocês aí, espero poder responder a todos a contento, né? E nós estamos no mês do folclore, né? Na semana do folclore, tenho muito caos para falar sobre isso. Um dia ainda vou escrever. Posso rodar a conversa, Eduardo? Se o Dudu não quiser falar um pouquinho mais sobre se houve decepções ou se houve... Ah, tá. Desculpa, é que a gente recebe algumas mensagens aí e a gente fica um pouco emocionado. Mas a política é emoção, viu? Olha, pré-candidatos, se não tiver emoção no palanque para fazer um bom discurso, não deu um frio na barriga e esquece que você está no lugar errado. Tá? Uma coisa que acontece. Não deu um friozinho na barriga para falar para as pessoas, quer dizer que a emoção não está próxima. E a emoção também é um dos elementos que movem a gente nessa estrutura. Como grande coisas que aconteceram na política foi o simples fato de participar, Eduardo. O simples fato de poder ser alguém, de ser protagonista na minha cidade, começando como músico, como estudante, através da música, eu queria deixar muito claro, né? Eu sempre coloco na minha biografia, quando me pedem, é músico, aí vem o professor, aí vem a questão política, porque eu sou o filho do palco, eu sou gente da estrutura musical que faz, que me deu um grande, desculpa a palavra, me deu um grande tesão para poder sonhar coisas muito mais importantes para a minha cidade. Então, das minhas primeiras coisas positivas que eu falo da política é o simples fato de participar. O simples fato de participar já é uma das grandes ações da minha vida. Eu pude participar, aliás, eu participo. Não partidariamente atuante, né, como pré-candidato, mas nos bastidores, dentro do partido que eu represento hoje, eu tenho a minha posição e participo ativamente, cara. Né? Agora, das minhas decepções, Eduardo, das minhas decepções que eu tive, sinceramente, foram projetos, por exemplo, que foram colocados e muito desejados pelas pessoas, naqueles momentos que nós conseguimos divulgar e as coisas não andavam, e acabavam não acontecendo, né? Não tenho o perfil de ser aquele que escreve num papel e mostra, fui eu que fiz, não. O meu desejo era de estar no dia e falar, aconteceu, isso aqui é obra de uma comunidade, é uma obra de muita gente, não é um indivíduo apenas, né? Então, ocorreu, por exemplo, vou confidenciar para vocês aqui, houve um momento lá em 2009 que nós conseguimos uma emenda parlamentar do deputado do meu partido que provinha a destinação de um recurso para construir uma pista de bicicross ali ao lado da Coab número 5, que aliás é a Coab Adelina Prandini Ribas. Uma coisa que eu sempre detestei é falar Coab 5, 4, 1, né? Sempre dá um nome, né? Se tem um nome, por lei, tem que chamar por nome. A Coab Adelina Prandini Ribas. E, por cargas d'água, uma empresa lá ganhou, levou 30 mil reais da verba, que era 180 mil, não me falha a memória. Essa empresa abandonou a obra, a administração da época não conseguiu fazer com que ela retornasse, e o recurso, cara, foi devolvido para o Ministério do Esporte. Então, assim dizendo, isso é uma decepção que eu tive. Uma coisa que eu briguei, arrumamos o dinheiro, era uma briga coletiva, não era do Dudu, não era isso. E acabou não acontecendo. Isso é uma decepção. Projetar alguma coisa, conseguir o recurso, perder o recurso por ineficiência do sistema burocrático que está ligado às questões das licitações e toda essa coisa que é muito discutida no nosso país. Essa é uma decepção das mais fortes que eu tenho. Toda vez que eu passo lá e vejo aquela casinha que está construída, numa das ruas entre uma fábrica que existe ali e a Coab 5, eu olho e falo, pô, meu, que pena, que pena. Ô, Dudu, posso, Roger? Claro, por favor, Gabriel. Por favor, fica à vontade. Rapidinho, provavelmente é isso que desanima muitos a quererem entrar na política, né? A gente fala, é importante o trabalho coletivo na política, mas às vezes é esse coletivo que faz com que as coisas não funcionem, porque muita gente não está ali interessada em, de fato, fazer pelo cargo de vereador,
mas sim por agradar um ou outro, ter que pensar, eu faço parte de um grupo político, então eu tenho que pensar como ele, eu não posso, às vezes não é o que eu quero que deve ser colocado em prática, mas o que o grupo quer. E talvez, será que não é isso que tanto espante gente de querer entrar na política? Concordo em número, gênero e grau. Muitas boas cabeças da nossa cidade não investem no potencial político que ela tem, como cidadão, cidadã, com receio de que grandes sonhos, que muitas vezes são coletivos, ao se tornarem representados por uma personalidade política, né, acaba se traduzindo no sonho daquela única pessoa, né? Isto é uma das grandes colocações para o mundo atual. Pensar a representação política como a representação política coletiva. Nós temos exemplos que estão ocorrendo no nosso país, das eleições de 2016 para cá, que trazem os mandatos coletivos, né? Em que um grupo de pessoas se reúnem, né? Como a nossa legislação eleitoral só permite que um seja o representante eleitoral, tenha foto, tenha o número, né? Para representar de forma jurídica na eleição, mas elas se unem num mandato coletivo, né? Nós temos aqui o exemplo em São Paulo da bancada ativista. Inclusive foi bem votada na nossa cidade, né? Mônica Seixas, como representante. Mas junto com ela existem outros co-deputados que atuam na área do meio ambiente, da cultura, da diversidade, dos assuntos dos direitos humanos e tal. E isso forma uma força, cara, que talvez eu gostaria muito de ver na nossa cidade. Não sei se esse ano dará para acontecer, mas nos próximos pleitos que acontecerão, mandatos coletivos. Se isso não for a essência de algum partido nesse momento, que pré-candidatos agora assumam essa postura de coletividade, de estar respondendo ao anseio de muita gente por trás. Porque os exemplos de personalidades, grandes estrelas, estou falando agora de 2016, tá? Que levaram a Congresso Nacional pessoas que têm nome e simplesmente têm o nome, se demonstram ineficaz dentro da nossa conjuntura, né? Não representa nada, cara. Não representa nada. Dudu, puxando lá por 2012, você estava na mesa diretora da Câmara, primeiro secretário, aprovou um projeto de resolução que é o Parlamento Jovem Municipal. Um projeto que eu acho muito interessante e que eu nunca vi ser implantado, Dudu. Nós acabamos de falar, e você bem detalhou, a questão de participação. Qual é a importância desse importante instrumento que nós já temos hoje para fazer com que as nossas crianças já cresçam com uma cidadania em si, sobre a respeito da política, como agir como um cidadão na cidade. Muito bem lembrado, Gabriel. Fruto de uma discussão coletiva que partiu das escolas, porque havia o projeto do Parlamento Jovem em nível estadual, da Assembleia Legislativa. Nós pensamos assim, por que não ampliar esse projeto para um Parlamento Jovem que ocorresse no nosso município? Então buscamos, junto a professores, coordenadores e diretores de escola, algumas experiências boas que aconteceram no nosso município. Eu quero dizer a vocês que teve um parlamento jovem com a participação de uma aluna do bairro da Baitinga, que foi vencedora num projeto relacionado às questões do meio ambiente, da questão do saneamento básico, onde ela propunha atividades onde biogestores, todo esse sistema moderno de coleta de esgoto poderia ser alocado dentro do bairro da Baitinga. Ela foi vencedora, ela representou São Miguel e foi um dos momentos assim que deu aquele estalo e pensando assim, pô, o Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa ela é tão um pouco longe da gente, por que não trazer mais próximo na esfera do Legislativo Municipal? Então, sentamos com alguns professores e criamos o Parlamento Jovem, né? Parlamento Jovem.
O Parlamento Jovem é uma lei municipal aprovada por nós, lá, e junto com os demais vereadores da época, de forma unânime, foi fruto de uma discussão coletiva, e o Parlamento Jovem funciona da seguinte forma, né? As escolas indicam os seus representantes para que dentro de partidos que são criados dentro do Parlamento Jovem, então é o Partido do Esporte, o Partido do Meio Ambiente, o Partido da Educação, são vários partidos ali, né? Cada jovem, cada integrante com seu projeto dentro da escola, que pode ser do ensino fundamental 1, né? Como do ensino fundamental 2 e do ensino médio da nossa cidade, cada um seria o seu representante. E ali eu tinha certeza que isso poderia modificar e proporcionar que a questão da cidadania fosse muito mais discutida na nossa cidade. Isso daí foi proposto por mim em 2012, proposta coletiva, aprovada de forma unânime. Em 2012, como eu fui para eu disputei uma outra linha na eleição, que foi o projeto executivo, acabei não vencendo, e eu vejo que está lá, cara. Quando me pergunto, eu digo, a lei está lá, desengaveta. E muito mais do que desengavetar uma lei dessa é pôr em prática. Eu tenho certeza que isso, para uma reunião de professores da escola pública, da escola privada de São Miguel Arcanjo, vai soar como música, sabe? Para a discussão ficar muito mais latente na nossa cidade na questão da política. Incentivar a moçada a falar sobre as decisões da nossa cidade. Então, esta lei existe, é fruto de projeto coletivo, e junto com ela também tem um outro projeto que foi sobre educação no trânsito, que foi discutido com o ensino fundamental, com a coordenação de pedagogia da cidade. Tem um projeto de educação do trânsito. Aliás, existem recursos para isso dentro do Fundeb, específicos. Né? Espero que algum dia põe em prática. A lei está lá. A lei está lá. Está feita. É só ela acontecer. Bom, Dudu, sempre nas conversas com as pessoas eu escuto a pergunta: o que faz um vereador? E acho que é a dúvida de muitas pessoas aqui na nossa cidade também. Muitos acabam atribuindo aos vereadores apenas a zeladoria pública, né? Trocar lâmpada, tapar buraco, implantar lombada e de conseguir carro para as pessoas poderem ir ao médico. Diante desse cenário deturpado das reais e demais funções de um vereador, Dudu, o que faz um vereador de fato? Se pegar na explicação mais básica dos dicionários, lá, fiscalizar, propor leis, piriri, parará. Ok, é função. Fiscalizar, propor leis. Né? Eu levo mais adiante essa conversa. E eu levo para o campo dos sonhos. O Poder Legislativo deve sonhar a cidade. Ao ponto de que sonhar até utopias. Pensar em projetos utópicos. Porque se não chegar lá naquele ideal, cara, alguma coisa vai sair do papel. Né? Então eu sonhei muita coisa. Por exemplo, eu sonhei TV Câmara. E eu pensava que era uma TV que ia surgir para chegar em todos os lares de São Miguel, para a TV aberta e tal. O resultado disso iniciou-se no projeto da TV Câmara, que está à disposição hoje do cidadão, ao qual as sessões são disponibilizadas a todas as segundas-feiras, inclusive agora fica no YouTube. Já aprimorou o processo. Mas eu pensei em TV comunitária, cara, quando eu lancei isso num panfleto em 2008, que era uma das minhas propostas. TV comunitária. E o primeiro passo foi criar a TV Câmara. Da TV Câmara, olha o tamanho do orçamento que a Câmara Municipal tem por ano. Se a TV Câmara, se a Câmara Municipal, os nossos vereadores, né, os atuais e os futuros, tiverem esse sonho, nós podemos criar um canal de comunicação, de educação, de cultura, das coisas da cidade, para debater tema daqui. Né? E isso é totalmente plausível hoje. Naquele momento, em 2008, talvez o acesso era difícil. Tal. Aliás, queria colocar uma curiosidade para vocês. No primeiro dia que nós lançamos a TV Câmara, nós estávamos ao vivo e eu estava com o computador na mesa, monitorando, né? Porra, fazendo maior festa assim comigo mesmo, né? Tá acontecendo, tinha gente vendo, tal.
Rapaz, até o momento que uma cidadã lá do bairro da Baitinga interagiu pela primeira vez online com uma sessão legislativa, e ela pedindo melhorias. E eu disse para o presidente, até aquele momento era o Hélio Moura, né? O vereador Hélio Moura, disse, Hélio, nós estamos fazendo história. Esse aqui é o começo. Ao ponto de que um cidadão distante possa interagir full time com os seus representantes, já valeu a pena, né? E pensando no que isso refletia, as notícias da Câmara Municipal até aquele momento, 2008, 2005, gente, o Facebook não estava nem estruturado. Eu sou ainda do tempo da política que as redes sociais não existiam praticamente, né? As notícias da Câmara, as notícias políticas demoravam 1, 2, 3 semanas. Quando um jornal desse povo guerreiro de São Miguel, o arcanjo jornalista, o seu Severino, para citar aqui, o Miguel Terra, a Cida Machado, entre outros, me desculpe se eu esqueci alguém aqui agora, né? As revistas do Vanderlei Garcia, né? É assim que o povo recebia a notícia fora do centro urbano do nosso município. Naquele momento nós estávamos vendo uma cidadã interagindo com a gente, falando de uma melhoria no bairro dela. Eu disse, uau, isso daqui, eu sonhei uma TV comunitária, mas eu estou tendo agora aqui uma TV que alguém pode interagir numa sessão legislativa. Já valeu a pena. Isso foi um dos grandes acontecimentos na minha vida, que eu acho que hoje, com toda a tecnologia que nós temos e mais acesso, né, ela pode se transformar numa baita ferramenta. Então, dos sonhos possíveis, fazer com que a comunicação e a transparência pública cheguem a todos os lares dos samiguelenses é uma possibilidade de se pensar e de se sonhar. Dudu, vou tomar a liberdade, primeiro, de perguntar se vocês estão me ouvindo bem, tá dando para... deu uma oscilação aqui, caiu o meu sinal. Vou aproveitar aqui e dar o meu apoio ao requerimento feito na última sessão da Câmara Municipal, que era o pedido de esclarecimentos da Vivo. Por que o serviço é tão ruim? Eu já estou apoiando, porque realmente caiu o meu sinal aqui, viu? Podem incluir, inclusive, o panorama lá, se quiser. Primeiro... Roger, só um adendo. Fala. Se vocês buscarem as atas da Câmara Municipal, desde o primeiro momento que teve telefonia em São Miguel com a Telesp, você já vai ver reclamação sempre. É um dos serviços mais caros do mundo e dos mais mal prestados. Essa semana tá horrível, né? Nós estamos vivendo uma coisa assim que beira ser ridículo, né? O que eles estão fazendo com a gente nesses preços que eles cobram da gente, né? Exatamente. Agora você falou isso. Agora que a Vivo não patrocina mais a gente. Já era. Você falou em que sonhou a TV Câmara, uma TV para a cidade. Desde que foi instituído, depois que o seu mandato terminou, por sinal, o sinal de TV digital, todo município brasileiro tem o canal da cidadania, que deve ser solicitado pela Prefeitura Municipal em TV aberta e que pode gerar, além do canal da Prefeitura, mais 3 canais, um do Legislativo e 2 de serviço comunitário. Me parece que os atuais vereadores não estão sonhando com isso, senão já teriam proposto. E outra coisa, também quero a sua análise sobre você, inclusive tem um comentário que fala sobre isso. Você é ex-vereador, mas é um cidadão atuante, acompanha o processo político na cidade. Uma pesquisa rápida no site da Câmara Municipal revela as últimas proposituras dos vereadores. 12 de agosto. Vereador homenageia estabelecimento comercial de São Miguel Arcanjo com moção de aplausos. Parabéns à Serraria Madeireira e Pallets Base Forte, que foi homenageado. Vereador faz indicação à Prefeitura para a construção de avenida na Coab 6. Eu não sei onde é Coab 6, mas eu imagino que não existe ainda. Vereador, ele está sonhando com a Coab 6. Vereador faz indicação para a colocação de pedras na descida em frente à igreja no bairro dos Paulos. Vereador faz denominação de estradas em São Miguel Arcanjo. Me parece que as atuais sessões da Câmara Municipal não têm muitos sonhos. O que você acha disso? Eu quero deixar bastante, assim, muito forte
essa minha fala em relação à forma como os atuais vereadores, aqueles que foram vereadores comigo, e aqueles que sempre foram, desde a primeira Câmara Legislativa, em 1889, quando nossa freguesia se transforma no município, que o vereador é a representação popular dentro da discussão política. Então, nós temos que ter muito claro isso. É prerrogativa, é dever do representante popular falar das coisas mais simples, das coisas mais pontuais, das coisas talvez mais utópicas, né? Assim, quando eu estive lá pelos 8 anos, eu sempre vi os colegas que estavam comigo defendendo todas essas práticas diárias que acontecem até hoje nas sessões, com muito desejo de aquilo acontecesse. Veja só o quanto uma estrada com uma pedra bem colocada, aí nós temos que falar sobre a eficiência do departamento de obras, do planejamento, para que aquilo lá seja bem gasto, né, para que no outro ano não tenha que ver colocar outra pedra lá. Veja só quanto um caminhão de pedra para um pequeno agricultor na nossa cidade hoje, um sistema das estradas rurais, significa, né? Quanto isso significa? Ao mesmo tempo, cara, quanto uma lâmpada queimada está prejudicando alguém dentro da sua rua. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ficar apenas nessa mesmice. Então, eu espero que aqueles mesmos que falavam sobre essas situações e falam até hoje, se buscar muito a fundo, ele também tem um grande projeto lá dentro sendo imaginado. Talvez está faltando simplesmente colocar assim de forma mais esclarecida a população. Quando eu vejo, e já vi muito, pessoal, isso daí não é de agora, tá? Nós não estamos inventando a roda. Quando eu vejo alguém falando sobre sinalização, sobre lombadas, isso passa por esse projeto da educação no trânsito. É muito mais coerente, talvez, encampar esta lei para trabalharmos a educação do trânsito, para talvez no futuro deixarmos de elencar situações pontuais que, como não existe nada muito assim pensado nesse sentido, torna-se repetitivo dentro das sessões, não que não seja necessário, ok? Torna-se repetitivo, mas naquele momento, por não estar pensando na política macro da educação do trânsito, por exemplo, ela se torna assim uma discussão que parece não ter sentido para quem está vendo pela primeira vez. Deve ser respeitada, mas talvez quando alguém propuser esse tipo de situação, isso deve ser pensado assim: por que não pensar então a cidade inteira no complexo viário dela logo de uma vez, para que todos os problemas setoriais possam ser resolvidos? Fechou. Isso é sonho. Professor Marcos? Dudu, vamos falar agora um pouco sobre o papel do eleitor. Todo esse processo, né, do trabalho político de um vereador, ele não existe sem o papel do eleitor. É o eleitor que coloca o cara lá, né? E a gente entra muito nessa discussão, principalmente quando a gente fala de São Miguel. Alguns comentários que a gente tem visto aqui, inclusive, batem nessa tecla, de que parece que em São Miguel parte da população vota meio que ali, talvez pelo nome, talvez pela popularidade que o caboclo tenha, não tanto pelas suas qualidades. Isso é um estigma que São Miguel tem, né? Tanto que é o que nos motiva a discutir isso hoje nessa live. Como você acha que o eleitor em São Miguel, ou melhor, o eleitor em São Miguel, qual é a visão que você tem dele? Você acha que nos tempos que você concorria para hoje, houve uma mudança, uma diferença? Qual é o ideal do eleitor em São Miguel? O que ele precisa, talvez, para se livrar desse estigma? Os candidatos ajudam também, na sua opinião? O que você tem a dizer sobre? Eu acho que o eleitor são-miguelense é um cara apaixonado por eleições. Posso dizer para você que vive isso desde 1988.
Primeiramente, os times políticos refletem como paixões políticas. Tá? Estou falando de 1988 e tal. Acho que de um tempo para cá, isso parece que nós estamos conseguindo não perceber tanto essa paixão política por certos líderes políticos que polarizaram as eleições aí nos últimos 40 anos, né? E partidos rivais que rivalizaram, né? Mas eu sempre vi o eleitor bastante engajado dentro das eleições. Eu vou contar para vocês o seguinte, cara, eu fiz campanha em 2004, 2008. A legislação eleitoral é muito diferente dessa que está para esse ano, então, e não dá nem para falar, porque esse é um ano atípico, que talvez esse ano a eleição é muito mais virtual do que presencial, né? Nós tínhamos chance de andar 3 meses em busca do eleitor, em busca do voto. E eu consegui, como meta, eu tinha um mapa aqui do lado da minha parede, da minha casa, aqui na minha parede, onde eu marcava todas as ruas que eu andava, tal. E eu posso dizer para você que eu andei o município, a cidade inteira. É claro, não achei todo mundo na casa, tá? E todas as vezes que eu batia na porta da casa e as pessoas que estavam propensas, e era a maioria, tá? A maioria, ela estava propensa a discutir a cidade, viu? Ela estava muito propensa a discutir a cidade. Talvez isso agora deve estar muito mais ampliado, porque a ideia da conexão da informação está chegando muito mais próximo de todos, né? Talvez um fato que esteja atrapalhando muito, ao qual eu confidenciei para vocês, uma das minhas grandes preocupações são as questões das notícias falsas, né? Da questão da rede social, disparando sobre um, sobre o outro, interferindo sobre o que é verdade e o que não é. Eu vejo, então, essa possibilidade desse eleitor, como eu não disputei 2016, eu não consigo avaliar ainda com mais clareza, mas o tempo que eu porta comício na campanha de vice-prefeito que eu disputei, ao lado do Coelhão, nós fizemos acho que 11 ou 15 comícios. Nós andamos por bairros, conheci muita gente, e as pessoas estavam querendo ouvir. É lógico, concordava, não concordava, não vou votar em você, ótimo, democraticamente. Mas sempre havia o desejo de ver o representante político em falar. Tá? Fico preocupado, talvez agora, neste momento que nós estamos vivendo, de a juventude estar deixando para escanteio a eleição, tendo como exemplo todos os últimos acontecimentos do nosso país, não se interessando por essa vida, tá? E a interferência das fake news. Isso talvez possa ser um grande problema que será enfrentado nesta eleição desse ano. No mais, eu acho que o povo são-miguelense adora eleição, cara. O povo são-miguelense gosta da eleição. E espero que essa juventude, hoje eu tenho 46 anos, esse pessoal que está com 16 anos, que deve ir votar, eu digo para os meus alunos do ensino médio, você deve. Eu não preciso. Vá votar, escolha seu representante. Assuma sua cidadania desde já. Você tem direito. Muita gente de 68, 85 não podia nem votar, rapaz. E eu digo, vá votar, escolha o seu representante, assuma, conheça seus candidatos, né? Então eu espero que essa eleição, também eu queria colocar um asterisco aqui, esta eleição eu também fico um pouco preocupado como cidadão, como ela já foi adiada lá para novembro, em relação à pandemia, é óbvio, que haja um grande número de abstenção. Historicamente, em São Miguel Arcanjo, nós temos 20% de abstenção, gente. Historicamente, pegar o gráfico lá vai dar 20%. O que vai acontecer nessas eleições, se nós estivermos lá em dezembro, numa fase laranja, por exemplo, se tudo estiver dando errado no mundo, que eu espero que não aconteça, mesmo com as perspectivas de vacina e tal, e esse povo não aceitar ir para as urnas em relação ao medo do contágio, o número de abstenção pode ser muito grande. Aí talvez os candidatos que serão eleitos não serão legitimizados com um número suficiente para dar realmente fortalecimento para os desafios que virão em 2021
que eu espero que a gente vai conversar aqui sobre isso ainda, né? Dudu, os meus amigos estão doidos para fazer pergunta, mas antes de eu passar para eles, eu não vou ser indelicado, mal educado de perguntar em quem você vai votar. Jamais faria isso. Mas, se um candidato hoje tivesse que levantar uma bandeira que estaria de acordo com o que você acredita, com o que você acha que deve ser o ideal para um candidato, como teria que ser essa bandeira? O que ele teria que defender para você pegar e falar, opa, é esse? Gostaria muito de ouvir do meu candidato esses sonhos. Sonho que se sonha só, né? Sonho que se sonha junto à realidade. Já um jargão aí, né? Tão aclamado pelo meu ídolo chamado Raul Seixas, né? Os caras que eu ouço muito para conduzir a minha vida, inclusive. Eu esperaria que esse candidato trouxesse boas perspectivas no sentido de coisas que nunca foram faladas no nosso município. Porque falar de educação e saúde é obrigação, são verbas carimbadas. Nós temos o SUS, nós temos o Fundeb. Tá? A eficiência do SUS e do Fundeb, ela deve ser garantida porque existem programas e projetos e leis que forçam de maneira positiva que cada candidato, cada representante da gente cumpra. Ter uma educação de qualidade é a premissa, está na Constituição. Ter a saúde de qualidade, que todo mundo possa ser atendido, né? Agora, em relação aos outros debates, como a diversidade do município, como apoio às culturas, às minorias, a questão ambiental sendo colocada de forma mais séria na cidade. Olha, nós não estamos falando sobre o problema da água. Tá? A Sabesp já começou a fazer os seus programas anuais, dizendo assim, economiza água, mas nós estamos todo mundo na casa, né? Como é que vai rolar essas coisas? Quais são os projetos da água em São Miguel Arcanjo? Como eu já disse, as questões ambientais, a questão da juventude na perspectiva de possibilidade de trabalho. Eu tenho um filho de 18 anos e tenho um filho de 23 anos. O mercado de trabalho de São Miguel Arcanjo é muito restrito a quem se profissionaliza em algumas especialidades, né? E o resto dessa turminha, o que pode acontecer para eles? Qual o apoio? Que secretaria pode ser criada? É uma secretaria da juventude? É a secretaria dos direitos humanos? Nunca foi falado no nosso município, por exemplo. Nós temos assistência social, mas assistência social é uma coisa. E uma secretaria de direitos humanos que vai trabalhar e tentar fiscalizar e trazer ações sobre todas as situações que ocorrem. E eu assisti o programa com o Thiago Mi, a realidade do município escancarada para quem queira ver. Votaria num candidato que me seduzisse ao ponto de que um orçamento participativo, pelo amor de tudo que é mais energético nesse planeta, possa acontecer. Mas, de fato, eu tive experiência de orçamento participativo em 2012. O povo do Gramadão se organizou de verdade, vinham em ônibus do seu bairro, chegavam às sessões, participavam das audiências públicas, e me lembro que 1,8 do orçamento de 2012 foi fruto da discussão participativa do bairro do Gramadão. Funcionou. Então eu ficaria seduzido com candidatos que me falassem sobre essa situação. Sem contar das coisas que eu sempre contei, né? Que eu sempre falei, a questão do turismo. Em 1998 nós fundamos o Fórum de Turismo São Miguel, pensando no desenvolvimento. Há de se considerar que a nossa cidade avançou muito nessa situação, tá? Nas questões culturais tem muito para fazer, mas também avançamos pra caramba. Tá? Agora vem aí a lei Aldir Blanc, que é o apoio ao artista. Tá? Então acho que quem estiver ouvindo, que é artista, artesão, músico, procure se informar na Secretaria da Cultura, que esta lei está sendo programada para atender, para descentralizar recursos na nossa cidade. Então, eu ia me entusiasmar numa pré-candidatura que me falasse nesse sentido. Marcos.
Dudu, você falou dos jovens. Eu vou passar, Eduardo, só um minutinho. Claro. Um minutinho. Nós estamos chegando já a 1h04 da nossa conversa. Você que está chegando agora é muito bem-vindo para a nossa conversa. Estamos hoje conversando com o Dudu Terra sobre renovação política. É a parte 1 dessa nossa discussão com o tema a atuação e os desafios dos vereadores. Então, tem uma pergunta para você que está chegando agora, que você pode responder nos comentários. Na sua opinião, nós teremos renovação política nessas eleições aqui na nossa cidade? O Antônio Jeremias, por exemplo, já deixou o comentário dele. Na opinião dele, as eleições deste ano mostram um panorama totalmente diferente dos últimos 40 anos em São Miguel. Pela primeira vez, há uma grande quantidade de jovens como pré-candidatos. E também, pela primeira vez, há candidatos ideológicos, com posições claras, à esquerda e à direita. E ele termina com a afirmação de que isso é muito importante. Qual é a sua opinião, você que está nos assistindo? Nós vamos conseguir renovação política nessas eleições? E eu sei que o Eduardo vai perguntar sobre a participação dos jovens, não é, Eduardo? A participação do eleitorado jovem, da população jovem na eleição, mas também falando, já que o nosso tema é renovação política, sobre essas candidaturas de pessoas mais jovens, eu deixo aqui como questão, além do Eduardo, Dudu, a apresentada pelo Cláudio. Você, sendo ex-vereador, e acredito que esteja acompanhando a política na nossa cidade, gostaria de perguntar, na sua visão e opinião, você vê os novos, esses que aparecem por aí, estão preparados para pleitear o cargo no Legislativo? Na sua opinião, a juventude que se apresenta tem condição de pleitear e de assumir todas essas funções que você apresentou? Pode terminar a pergunta, Eduardo, mas, por favor, Dudu, anote aí essa do Cláudio para você responder também. Eu sou jovem na política, né? Eu participei de poucas eleições, e não diretamente, né? Acompanhei poucas eleições aqui na cidade, então eu tenho pouca experiência vivida de ver mesmo participações, de ver jovens, de ver amigos, né? De quem eu estudei participando ou votando, né? Não é muito comum ainda para mim. E eu gostaria de que você contasse um pouco para a gente e tentasse comparar. E você tem um tempo político maior, você disse que participa de algumas maneiras desde os 14 anos, acompanhando. Eu gostaria que você tentasse nos contar. Há uma diferença real dos jovens participando de lá para cá? A gente está dando mais espaço, eles estão preparados, eles estão conseguindo se candidatar melhor, votar, discutir. A gente tem visto, nesses últimos anos, um acirramento, jovens se posicionando, assumindo linhas, né, dos dois lados, dos dois espectros políticos, defendendo, discutindo, sabendo se posicionar, querendo se candidatar, inclusive, né, nesse ano aqui a gente vai conhecer muitos jovens, muitos rostinhos novos na revista, né? Não aqueles mesmos rostos marcados de sempre, que parece ter sido o que vinha dominando os rostinhos do panfleto político. Agora a gente tem visto, então, Dudu, uma superação dessa política de que é apenas para os mais velhos. A gente tem, o Gabriel e o Dudu podem explicar um pouquinho melhor e dizer se é isso mesmo. Tem uma idade mínima para se candidatar, né, no caso executivo. Então, ainda é viável ter essa idade? Precisa ter 35? Depois vocês me confirmam. Será que ainda é válido? Será que a gente precisa renovar até isso? Candidatos jovens estão preparados? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco dessas coisas. Ok. Puxa, isso é uma das melhores coisas que eu estou ouvindo aqui hoje nesse debate. Via a consideração, a pergunta do professor Lucas, né? Dizendo assim, os jovens não querem votar. Isso é uma grande pergunta, professor. A gente precisa instigar cada vez mais a que haja o desejo de participar das votações, né? Por outro lado, também, eu acredito que depois que esse programa
for para a sua parte 2, né, que talvez será a questão dos pré-candidatos, e a partir do mês de setembro, lá onde as convenções ocorreram e já definiram quem são os candidatos, seria legal fazer uma pesquisa sobre a média da idade dos candidatos em São Miguel Arcanjo, comparando com os últimos anos. Com certeza, essa média vai trazer para baixo o número, né, a idade dos nossos candidatos, e isso é um ótimo sinal. Quer dizer, então, que a gente começa a responder, sim, os jovens querem participar. Os jovens querem participar. Eu, desde esse momento que eu participava de política lá muito cedo, Eduardo, eu sempre ouvi que política era coisa para gente mais velha. E ainda mais ouvia que era para homens. Tanto é ver o reflexo da participação das eleições femininas que nós temos em São Miguel Arcanjo. Elegemos aqui a professora Rosa, depois veio a minha amiga do Gramadão, a Rose, depois veio a psicóloga Eliana, né? Se eu não estiver esquecendo, nesse mandato aqui nós não temos nenhuma mulher, né? Não temos, né? Então veja só, parece ser uma coisa cultural em que a participação política é para homens de uma certa idade, né? Mas parece que essas barreiras estão sendo vencidas agora no pleito de 2020. Tenho certeza que esse gráfico de média de idade vai trazer essa média muito para baixo. Gente muito nova se interessando a ser pré-candidato, se interessando em participar, e isso é muito bom. Talvez a resposta vai vir também com o interesse do eleitor mais jovem na urna, quando ele se identificar com o eleitor da sua faixa etária. Isso pode ser uma coisa que a gente prove lá às 6 horas do dia 15 de novembro, quando as urnas são fechadas. E é só lá que a gente sabe o resultado. Pesquisas, nesse momento, são meramente assim, para a gente poder ter uma noção muito assim variada das coisas, né? Eu gostaria, então, de imaginar esse cenário. Agora, sobre a questão das idades, né, para candidatos, o Eduardo toca numa questão muito boa. A reforma política que o nosso país precisa, como a diminuição do número de partidos, né? Não tem 39 ideologias partidárias, né, minha gente? Convenhamos. Um estudo que eu vi, o último que eu achei mais interessante, dizia que poderia chegar a 9. Talvez não é muito, tá? Possa também trazer essas mudanças no cenário da idade que um candidato possa assumir dentro daquilo que ele deseja como projeto político, seja legislativo, seja executivo. Eu acho que essa discussão poderia ser levada até em âmbito nacional, se é que já não existe, né, para que o Congresso modifique a reforma política e dentro lá, olha, peraí, vamos reavaliar a condição da questão da idade para alguém ser candidato ao executivo. Aqui em São Miguel, por exemplo, eu tenho um exemplo, não vou citar por questões éticas, mas gente que estava propensa para o executivo, mas a idade dele não estava ainda adequada às legislações. Mas eu tenho certeza que se aquela figura tivesse condição, ela representaria de forma muito séria o nosso município, o projeto político que ela representa. E é para responder também o Satoru, né? O Satoru é um dos amigos grandes que eu fiz na política, no mundo político. Satoru, eu acho assim, dentro das novidades que estão presentes, e ficará a critério do cidadão, com muita informação, com muito desejo de realmente saber quais são as propostas, definir quem é quem. Se nós estamos apostando que a juventude está saindo com muita vontade de se eleger ao legislativo, eu também começo a pressupor que esta mesma juventude está muito afim de votar. Aí eu começo a responder o professor Lucas, né? Pô, tomara, Lucas. Você imagina que mudança que esses votos de 16 anos poderiam fazer, né, de 16 a 18 anos, poderiam fazer numa eleição. A nossa maior faixa etária, segundo o IBGE, está entre 16 e 25 anos em São Miguel. Para recordar, 2010 foi o último censo. Nós somos uma cidade jovem, portanto. Quer dizer que o poder de decisão
está na mão desta faixa. Se essa turma, se essa moçada realmente decidir buscar informação, e ela pode estar ligada aos mais jovens pré-candidatos, e também, por que não, aos mais experientes, respeitados, sempre no poder, na democracia, fazer a diferença. Aí tem uma música que eu citei no último comício que eu fiz lá em 2012. Eu parafraseei o Gonzaguinha. Eu acredito na rapaziada. Então, vou passar a palavra para a rapaziada, a nossa rapaziada aqui do Panorama. Para nós estamos chegando já a 1h15 de conversa, então vou passar a palavra para o Gabriel para um último questionamento, depois o professor Marcos faz a sua última questão, mais uma ou outra pergunta aqui da nossa audiência, e aí nós já nos encaminhamos para as considerações finais. Tudo bem, pessoal? Dudu, eu vou retomar um assunto quando a gente estava falando sobre a questão da atuação dos vereadores em si. É comum a gente ver em período eleitoral que os candidatos a prefeito, principalmente, tentam formar uma maioria na Câmara para garantir uma certa, entre aspas, ali, governabilidade. E não que ela não fosse possível, caso ele não consiga atingir essa maioria, né? Mas teria que se abrir mais ao diálogo. Eu quero saber de você qual a importância que você vê de uma Câmara independente, que não seja subserviente e que apenas acata as ordens vindas do Poder Executivo. Essencial. A palavra é essa, essencial. Não ser subserviente, ter a sua independência. Inclusive, Gabriel, eu gostaria de dizer, inclusive a todos que estão nos ouvindo, né, em 2012, para as eleições para o próximo mandato de 2012, eu acabei votando contra o projeto que aumentava as cadeiras do Legislativo de 9 para 12, sobre o argumento que muitos me tentaram seduzir, mas não conseguiram, que aumentando o número para 11, desculpa, coloquei 12, né, para 11, aumentaria o grau de representatividade da cidade. No sistema de coeficiente atual, não aumenta nunca a representatividade dos outros bairros. Só aumentaria o grau de representatividade se nós tivéssemos a coragem, daí para todo o país, de algum dia experimentar o sistema distrital misto, ao qual dividiríamos o município em setores e, de forma obrigatória, cada setor teria o seu representante. Aí sim. Né? Então, quando eu disse no plenário, disse assim, olha, gente, esse argumento que vai aumentar a representatividade, uma falácia. Tanto é ver, não conseguiu nem que o voto feminino chegasse à sua vitória, por exemplo. E concentrou-se, basicamente, nos representantes da zona urbana. Tá? Então, eu acredito que se o Poder Legislativo também propuser para os futuros mandatos, essa ideia, até os próprios partidos, né? Se não tiver uma reforma distrital proposta pelo Congresso Nacional, que a própria cidade, né, de uma forma coletiva, com uma boa conversa entre os partidos, e assim, olha, vamos eleger gente aqui, vamos eleger gente lá, cada partido coloca o seu representante, de forma que ela possa ser a forma mais diversa, né, dentro das 11 cadeiras que existe lá. Então, eu penso que essa questão da independência, ela é de extrema importância. Ter o líder do governo também é de real importância, porque é ali que a oposição pode realmente fazer o seu contraponto, para não ficar aquela coisa solta, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe a visão do Poder Executivo. Por outro lado, as questões da independência dos mandatos deve ser prezada, né? O sistema harmônico que nós temos na República pressupõe isso. Eu espero que essa nova legislatura possa, de alguma forma, trazer à luz essa discussão, né? Essa discussão do quanto a Câmara é importante. Gente, a Câmara, se não me falha a memória, não quero falar bobagem, se eu estiver errado aqui, por favor, me corrijam. Um município como o nosso é uma instituição que tem 2 milhões de reais de orçamento anual. Se eu não estiver errado.
ela sempre devolve dinheiro para o erário público, né, no final do duodécimo, né, que é o que cabe ao Poder Legislativo, né, mas com tanto recurso, há de se ter capacidade de gerenciar tantos projetos independentes lá dentro da Câmara, seguindo outros modelos que existem por aí. O Parlamento Jovem é um deles que pode ser financiado. A TV comunitária, como o Roger colocou aí, que os canais agora digitais propiciam, pode ser uma ação do Legislativo, porque tem, primeiro, poder financeiro e tem capacidade de dialogar em outras esferas para que isso possa acontecer, né? Então, se isso for independente, gente, o diálogo só tende a crescer. E se o diálogo cresce, todos nós podemos ficar um pouco mais satisfeitos com a atuação dos setores e dos poderes constituídos. Eu sinto muita falta, talvez acho que uma boa parte da população também pode estar junto comigo nessa. Eu sinto muita falta do poder judiciário na cidade, de Ministério Público, com ações mais efetivas em várias partes do meio ambiente, da criança, da juventude, piriri, parará, parará, né? Nós temos também esse poder na cidade, ele é constituído, tem representantes aqui, e eu sinto falta. Eu acho que o diálogo independente desses poderes poderiam fazer a coisa crescer ainda muito mais. Bom, Dudu, vamos falar sobre o que de fato a gente estava querendo desde o início, que é o tema, inclusive, desse panorama, para a gente finalizar. Na hora que o Eduardo falou, né, que ele é novo nesse mundo da política e tal, eu também sou, não pode não parecer, mas eu sou consideravelmente novo nesse mundo da política, né? Mas eu me lembro que desde criança, quando a gente acompanhava... Eu também sou novo, viu? Ali, quando a gente era criança e acompanhava ali os santinhos que eles jogavam na rua e tal, eram sempre os mesmos nomes e, ao menos aqui em casa, virou uma tradição, a gente nunca questionava, será que fulano vai ganhar? O questionamento era diferente, era de quanto será que o fulano vai ganhar dessa vez? Porque eram sempre os mesmos nomes, eram sempre... era tudo já quase que carimbado. Eu não me lembro de, em outros períodos eleitorais aqui na cidade, ter nomes tão diferentes como a gente tem agora, né? Dos dois lados, tanto, né, como já foi citado aí, você tem um lado que está surgindo, que é o mais da esquerda, você tem o lado mais da direita e tal. Mas afinal, Dudu, você acredita que agora nós teremos, de fato, uma renovação? Se tivermos, você acha que ela vai ser tímida ainda, apenas para, talvez como um aquecimento para uma futura eleição que daqui 4 anos, de fato, venha concretizar essa renovação? Ou você já acha que ela vem com força, que agora a galera está mais crítica, está mais preparada e, de fato, vai saber escolher pensando numa renovação, pensando em, como alguém falou aí nos comentários também, com a noção de que quem está lá talvez já tenha tido tempo suficiente para mostrar o seu trabalho, e se não mostrou, agora é hora de trocar. Afinal, você acha que nós teremos renovação política nessas eleições? Vamos lá. Historicamente, se nós pegarmos as eleições de legislativo, principalmente, ela sempre oferece uma renovação, em torno dos 30% a 35% das cadeiras. Então, é fato que, em outros tempos, houve mudanças significativas dentro do legislativo, dentro das cadeiras, dentro dos vereadores. Isso é fato. Me lembro que em 2004, acho que dos 9, chegamos lá, eu cheguei com mais 4 pessoas que não representavam eleições consecutivas dentro do Poder Legislativo. E me lembro que em 2008, quando eu fui para a reeleição, acredito que 2 ou 3 também houve a troca dessas cadeiras, né? E assim de forma consecutiva. Então essa renovação, pessoal, ela ocorre. Ela ocorre em tempos já remotos na nossa sociedade. Eu acho que eu faço uma pergunta que ela amplifica essa discussão. Qual é a renovação que nós queremos para a cidade? Se ela já ocorre, de certa forma, qual será a renovação que nós queremos para o nosso município? É a renovação dos candidatos
que com muita experiência, gente com muita experiência, traz um legado, traz novas perspectivas, novas experiências para a cidade, e também do ponto de vista da juventude, que vem com baita de um gás para falar de coisas que nunca foram faladas, né? Então, qual renovação nós queremos? Qual renovação? Essa também eu jogo para todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive para vocês. Qual a renovação que nós queremos? Porque fica muito delicado falar só na renovação no ponto de vista da juventude, porque haverá candidatos com muita experiência adquirida de vida, de profissão, com um currículo ilibado, que também colocarão o seu nome à prova. Da mesma forma como jovens, meninos, meninas, também colocarão o seu nome, trazendo um novo desejo para o nosso município. Então eu vou ligar a palavra renovação com inovação. Renovar mais inovar igual. Vamos ver o que acontece na nossa cidade. Essas duas coisas, essas duas características, eu desejo ver muito forte. E eu vou fazer aqui um apelo a vocês que são idealizadores desta mídia capaz de trazer tanta gente boa, que eu estou vendo aqui os resultados que aparecem por aqui. Quero abraçar todo mundo que mandou um salve aí. Especialmente eu queria abraçar o meu amigo Aelson Apolinário, secretário de Cultura e Turismo, que passou aí por uma cirurgia recentemente. Plena recuperação para você, viu, Elson? Um abraço muito forte. Entre outros que apareceram por aqui também. Eu desejo, então, que a gente possa, através de vocês, formular o debate entre essas novas renovações que se colocarão agora, como essas carinhas no santinho, que aparecerão. Tomara que não nos nossos quintais, porque lançar papel no quintal do outro já era demodé antigamente. Agora, na visão ambiental, então, deixou de ser... passa a ser até ridículo. Talvez essa eleição vai ser mais virtual, né? A gente vai deixar de imprimir muitas coisas e as coisas serão mais colocadas através das redes sociais, mas eu espero que as caras com muita experiência e as caras da juventude com gás todo possam refletir esta renovação dos ânimos, que será essencial para São Miguel Arcanjo, não para o mundo, né? A partir do ano que vem. Por exemplo, como é que nós vamos falar de renovação para essa gente que está se postulando como pré-candidato sobre o que vai acontecer com a nossa cidade na retomada pós-pandemia? Quem tem um bom programa para isso? Seja na questão econômica, seja nas questões de costume, nas questões culturais, nas questões do meio ambiente, né? Como é que nós vamos sair dessa? Não vai ser só jogar dinheiro no orçamento, prever gastos em educação, que isso vai retirar a gente de um momento que nós estamos vivendo. Isso será necessário muito diálogo entre a Câmara Municipal. Então saiba você que é pré-candidato e vai se eleger, né? No dia 15 de novembro, abre a urna lá e elegeu lá as 11 figuras. Se você não estiver apto ao diálogo, claro, né, com as ideias, com as oposições, enfim, para fazer com que São Miguel reaja a partir de 2021, depois dessa pandemia. Se não houver esse espírito, eu tenho certeza que uma das coisas que o eleitor hoje vai cobrar é o que você pensa para a gente sair deste momento da pandemia no nosso município. Respondi, professor, nessa questão da renovação? Eu só quero colocar aqui Você falou a respeito da nossa plataforma aqui, né, que é o Panorama. E, bom, já adiantando um spoiler, o tema do Panorama de hoje é Renovação Política Parte 1. O Parte 1 está ali justamente porque, sim, nós pretendemos trazer outros programas com esse mesmo tema. Nós vamos estender esse debate, seja para conversar com candidatos, com pré-candidatos, conversar com eleitores, com quem queira participar desse debate. Então, fica o convite a todos que continuem
nos acompanhando, né? Depois dessa aula que o Dudu nos deu aqui, que foi incrível, saio ainda mais fã. E eu só quero mais uma pergunta, Dudu. Supondo que nessa eleição a gente tenha os candidatos tenham que investir cada vez mais na divulgação virtual, muito por conta da pandemia, você acha que com isso ela seria mais democrática para que, independente do candidato, do partido e do cacife que ele tem, você acha que o fato da campanha, boa parte dela, ter que ser virtual, vai fazer dela mais democrática? Com certeza. Também se isso é bom. Porque muita gente ainda defende que você tem que ter o olho no olho, e o virtual quebra isso. Esporadicamente, esse ano vai quebrar a questão do olho no olho. Mas na questão das chances de cada um, pessoal, eu sou um dos caras que sempre falou do financiamento público de campanha, para que todo mundo tivesse o mesmo recurso de forma fiscalizada e de igual para igual, para que não já se colocasse como pressuposto, você não tem 1 milhão, você está fora, né? Já o poder econômico já tirava você de qualquer embate. Pô, eu não tenho 1 milhão, como é que eu vou disputar com os caras, né? O que deve ser, então, apurado nesta eleição, é que, com o sistema online, visto ao momento que nós estamos vendo, a chance de candidata falar de igual para igual, ela tende a equalizar, não vai chegar igual para igual ainda, mas ela vai sair de um abismo assim, ok? Porque baseado na capacidade de muita gente boa que tem, por exemplo, de se expressar na frente das câmeras, de fazer boas lives, de boas sacadas, né? De memes, inclusive, que são permitidos, isso pode potencializar, pode viralizar, e aquele que tem um caminhão de dinheiro, nesse momento, talvez, inclusive, aliás, existe uma regra para que todos tenham o mesmo gasto, né? Nós já estamos vivendo sobre esse momento das regras eleitorais. Mas eu acho que isso é uma posição boa, viu? E deixar de imprimir papel é um dos gastos maiores em campanha, tá? Imprimir papel é um dos maiores gastos em uma campanha eleitoral. Tirando esses gastos, talvez eu espero que haja um certo nivelamento das chances daqueles que têm baitas ideias, que têm muita coisa boa para contar para a gente, tem boas práticas, tem boas experiências, sabe do dia a dia, do seu bairro, da sua zona rural, da agricultura familiar, muito mais do que quem está enfiado aqui na zona urbana, que muitas vezes vem só com o discurso teórico. Pode-se, então, aparecer gente com prática, com boas proposições, e talvez isso nivele o nosso enfrentamento, né? Mas eu espero, né, dizendo sobre a mídia de vocês, que vocês realizem grandes debates com os candidatos a prefeitos da cidade, que tragam os vice-prefeitos para falar também, que seja possível candidatos, é claro que vai ter chapa, que vai ter um número X muito grande de candidatos e outras que um pouquinho. Eu não sei como é que será essa regra, há de se avaliar também o que a Justiça Eleitoral diz sobre isso, né? Então é bom estar muito ligado a essas permissões, porque vocês têm a chance, cara, de levar esse debate aqui muito mais longe do que esperar acontecer. Isso não tem dúvida. E assim também vai aparecer outros personagens da cidade que também vão querer promover os seus debates. E assim conclamo que as associações, os grêmios estudantis, né, sindicatos, pessoal do bairro que se organiza para o futebol, que cada um deles organize a sua live, chame candidato para falar, e quanto mais gente falando, quanto mais se comprometendo com as coisas da cidade, vai ser muito mais benéfico para o nosso município. Nós estamos caminhando, então, para a nossa reta final, mas eu não queria encerrar sem fazer uma colocação e apresentar um último questionamento aqui. Primeiro que eu conheci o Dudu lá na escola Nestor Fogaça, não me esqueço desse dia,
porque nós tínhamos um concurso entre as escolas. E era um projeto de revitalização, de patrimônio, cuidar do patrimônio das escolas. E eu fui escolhido pelo Israel e pelo professor Carlos para ir representar a minha amada escola Maria Francisca Rivabene. Era um estudante ainda do ensino fundamental. E um dos jurados desse concurso... Foi lá em Itapetininga, né? Isso. Não, o primeiro foi no Nestor. Depois nós fomos para Itapetininga, na etapa regional. E o Dudu, ao ser apresentado pelo cerimonialista da ocasião, foi apresentado. É o vereador Dudu. E na fala dele, ele fez uma colocação que até hoje me marcou. Ele disse, eu não sou vereador, eu estou vereador. E é, por acaso, essa expressão usada pela Érica, eu vou projetar aqui, vai encobrir vocês, mas é por um bom motivo. Renovação se faz necessária sempre na política, pois só assim poderemos ter mudança, a mudança que tanto almejamos. Não desmerecendo ninguém, mas porque penso que ideias novas se fazem necessário e que temos que ter essa troca de cadeiras, pois vereador não é, e sim está, trabalhando para o povo. Se faz necessária a renovação sempre. E essa colocação do está e é me trouxe essa lembrança agora não, foi no comecinho do Panorama, antes da minha internet cair, me trouxe essa lembrança. Quisera todos os vereadores, os postulantes e os que serão eleitos, enxerguem assim, né, que ser vereador é estar vereador, né? E queria aproveitar, Dudu, pedir para você só fazer um último adendo. Você, até agora, no perfil do vereador ideal, digamos assim, você colocou que ele deve passar pelo crivo familiar sem utilizá-la para se eleger, né? Que ele deve ser independente, que ele deve buscar inovação. O que mais? Eu vou projetar aqui a pergunta do Vital Espírito Santo. Com a experiência política de ex-vereador, na sua opinião, quais os requisitos necessários, além desses que você já citou ao longo do panorama, o candidato deve ter para exercer de forma digna a posição de vereador? Poxa, vou responder o meu amigo Vital aí com muita satisfação e prazer, viu? Um abraço, Vital. Faz tempo que a gente não se vê. Eu acho que toda essa capacidade, o vereador hoje, se não tiver motivado para um bom diálogo, entendendo as diferenças. Olha, foi dito aí em uma das conversas que foi projetado por aqui, que nós teremos representantes, pré-candidatos, de alas ideológicas, né? Nós estamos passando aquele momento em que sair por um partido apenas por sair. Não, nós temos candidatos se apresentando por alas ideológicas de esquerda, de direita e de centro. Se esses pré-candidatos não estiverem decididos, com muita vontade de dialogar a partir de 2021, e eu coloco, Vital, como uma regra básica para todos os nossos pré-candidatos. Apto ao debate? Sim. Inclusive para debater com alas ideológicas diferentes? Sim. Isso vai engrandecer o debate na nossa cidade. E também, talvez, eu vou falar isso para o país também, tá, gente? Nós precisamos ter a esquerda, ter a direita, ter o centro, ter a centro-esquerda, a centro-direita, mas com todos, com capacidade de diálogo. Nós estamos polarizando tudo. E para onde nós estamos caminhando? Para lugar nenhum. Para violência. Para pessoas que eram amigas desde sempre, perdendo amizades. Uma coisa que eu estava conversando hoje com um amigo, antes de entrar com vocês, uma coisa que eu não admito na minha vida, nunca admiti, e tomei o cuidado sempre, foi de não perder amizades no mundo político, por causa do mundo político partidário. Isso, talvez, para mim fez tanto bem, pessoal. E coloco talvez aí com uma regrinha também para os outros que queiram estar me ouvindo nesse sentido, né? As eleições passam. Eu estive vereador, não sou mais. Com muita honra representei a minha cidade, faria por ela
muito mais do que eu consegui, com muita tesão. Nunca admiti que essas desavenças partidárias me deixasse de falar, por exemplo, com alguém que era meu adversário político naquele instante. A eleição passa, tá todo mundo vivendo na polis. Tá todo mundo vivendo, batendo cabeça numa feira, numa padaria, num supermercado, num show, enfim, num futebol. No campo das ideias, nós podemos divergir pra caramba. Eu não aceito isso aqui pra mim não é legal, a minha convicção política, isso aqui não. Tá, mas vamos tentar achar um bom senso. Vamos ceder aqui, eu cedo para você aqui, você cede ali. Isso aqui flui, atende a maioria da população, por exemplo. Agora, fazer de uma disputa eleitoral deste ano aqui uma guerra de A contra B, isso daí vai ser ridículo. Eu tenho certeza que vai afastar muita gente da política mais do que já tem afastado. Então, pré-candidatos que estão me ouvindo, se eu puder, conselho a gente, não sei se a gente dá, né? Mas como cidadão, tá? Agora, como eleitor, eu vou votar também lá, né? Todo mundo vota e pode ser votado. Se não tiver aberto o diálogo, inclusive com as diferenças políticas, ideológicas, esquece. Não vai ser bom para a cidade. Não vai ser bom. Isso só causar ainda mais clima de terrorismo, no sentido de que as coisas não caminham e só fica na base da polêmica. A polêmica, quando ela é muito bem concebida por grande parte da população, no sentido de que polemizamos nesse assunto porque há de haver uma coisa melhor para se fazer, ótimo. Agora, polemizar porque eu não gosto de você, você não gosta da minha cor, eu não gosto do vermelho, você não gosta do azul, convenhamos, isso daí tá fora de cogitação. Fora de cogitação. Tá? Então, desta forma, então, eu coloco o apoio familiar como grande força, esta ideia da participação da escola, né, de todos os seus sonhos, e também, gente, nós vamos precisar de diálogo. Nós vamos precisar de diálogo muito mais do que a gente imagina a partir do ano que vem. Nós vamos precisar de muito diálogo. Ok. Bom, então vamos nos encaminhando para as nossas considerações finais. Você que chegou agora, porventura, chegou da metade para frente do panorama, assim que nós encerrarmos essa transmissão, nas nossas redes sociais, todos nós que compartilhamos o vídeo, o panorama estará na edição completa, na íntegra, desde o começo, para quem quiser assistir a primeira parte do panorama, né? Se você chegou da metade para frente. Pode deixando o seu joinha aí, deixando o seu boa noite também, porque já eu vou projetando aqui nos letreiros do panorama. Professor Marcos, suas considerações finais, por favor. São poucas palavras para direcionar ao Dudu, que não sejam muito obrigado. Foi, de fato, uma aula. Nós aqui aprendemos muito com tudo que você nos passou. Foi muito produtivo. Tenho certeza que quem assistiu também gostou. Aquilo que você falou, eu vou marcar como algo que eu também vou defender. Não é apenas renovação, é inovação. Eu acredito, sim, que nós teremos uma renovação e inovação política. Talvez ela seja mais tímida, talvez ela seja maior. O fato é, aqueles tradicionais que o povo decidir manter no cargo, eu acho que não será à toa, será porque fizeram um bom trabalho e quem votou reconhece isso. E assim como aqueles novos que entram porque tem algo a oferecer, e eu tenho a esperança de que o povo vai saber enxergar isso também. Então fica aqui o meu agradecimento ao Dudu, aos meus colegas de Panorama, aqueles que nos assistiram, que estão aí comentando, e deixo o convite para que assistam e participem do próximo Panorama. Volto a repetir, esse tema ele não acaba aqui. Nós vamos sim explorar o tema político nos próximos panoramas, que é muito importante. A gente quer fazer do Panorama um canal que presta um serviço à nossa São Miguel. E eu acho que, falando sobre as eleições de 2020, nós estamos fazendo isso. Então, muito obrigado aos que nos assistiram e continuem nos acompanhando, porque sexta-feira que vem tem Panorama.
Gabriel. Bom, eu gostaria de agradecer enormemente a conversa, muito esclarecedora aqui, o Dudu sempre iluminador em todos os pontos. Agradecer enormemente essa troca de ideias aqui conosco do Panorama, desejar já uma boa noite a todos que nos acompanharam até agora, ao nosso âncora, professor Roger, aos meus colegas de bancada aqui de toda sexta, professor Marcos, professor Eduardo. E eu gostaria de deixar uma dica. Semana passada eu não dei uma dica. Nós estamos aqui na nossa cidade com uma reforma acontecendo no Clube Bernardes Júnior, que é um patrimônio muito importante aqui para a nossa cidade, e eu recentemente fiquei sabendo de um projeto muito interessante, só que não é aqui da nossa cidade, é um projeto lá de Belo Horizonte, que é um projeto chamado Quanto Tempo Dura um Bairro, de umas urbanistas que fizeram um estudo na cidade de Belo Horizonte e perceberam que mudanças na cidade ocorriam sempre de 25 em 25 anos, tudo se mudava em alguns bairros. E há um projeto de preservação desse patrimônio, das casas, da arquitetura, e o livro ele é composto de várias fotos, imagens e histórias sobre os bairros, 3 bairros específicos lá de Belo Horizonte, e fica uma dica aqui para a gente pensar algo de São Miguel, de a gente preservar a nossa história. Fica aí uma opção, uma ideia para a gente sonhar, né, Dudu? Meu querido Eduardo, o que está para cá hoje na tela, primeiro o nosso Eduardo aqui do Panorama, suas considerações finais. Nossa, foi muito satisfatório estar aqui hoje. Por mim, eu poderia continuar mais algumas horas extraindo do Dudu ali experiências e essas vivências que ele teve e as ideias também que ele foi acumulando nesses anos políticos e como artista também e professor. Então, eu acho muito importante a colocação que você fez sobre renovar e inovar. Acho que praticamente não adianta nada quando a gente mantém aquele coronelismo, a gente fala, né? Como se o político pudesse deixar de herança para o filho uma cadeira, né? Então, essas famílias que são tradicionais e acabam perpetuando e se tornando efetivamente donos do poder, né? Então, acho que torço para que não seja só um parente de um antigo vereador ou alguma coisa assim, mas que seja realmente uma inovação de uma representatividade nova, né, que a gente não teve. Você falou da questão das mulheres. Então, a gente atualmente não tem ninguém. E a Cristiane Demétrio comentou agora há pouco aqui sobre representatividade. Não temos muita representatividade negra, nem de mulheres, nem LGBT. Então, de repente, né, você falou que se torne uma porta agora de inovação. A gente espera que realmente haja uma inovação mesmo, né, de uma transformação, né, digamos, uma revolução na Câmara de candidatos que sejam realmente inovadores. Então, é assim que eu termino, muito contente hoje, novamente, como sempre, e espero o próximo panorama. E eu acho que é importante falar que quando a gente pensou nesse assunto, a gente tinha certeza que não tinha ninguém para falar melhor e mais propriamente, com mais razão do que o Dudu Terra, que teve lá e é professor e é conhecedor não só da vivência, como da concepção política, né? Então, é muito satisfatório estar aqui hoje. Desejo boa noite para todo mundo. Agradecer a quem participou, os comentários que estão sendo colocados. E sexta-feira tem mais. E agora, para o outro Eduardo, que vou chamar de nosso também, porque sempre acompanha o Panorama e hoje está aqui dividindo a tela conosco, e mais do que isso, dividindo o seu vasto conhecimento sobre política, sobre história, sobre a sociedade são-miguelense. Muito obrigado pela presença, Dudu, e agora o espaço para você dizer aí o que você quiser para nós encerrarmos. Muito bem. Quando eu havia dito para vocês que o candidato ou pré-candidato
que ao comunicar-se com o seu eleitor, com o povo, com a sua cidade, com a família, não sentir aquele friozinho na barriga, né? Eu falo para vocês que eu senti um dos grandes frios na minha barriga aqui hoje, tá? Porque é muito massa, cara, poder participar desse tipo de coisa. Eu já tem 2 eleições que eu não participo, por planejamento pessoal particular, né? Investindo na minha carreira profissional como professor, mas muito atento às coisas que acontecem na minha cidade. Sou político nato, vivo a cidade como ela deve ser vivida, com todas as suas aflições, com todas as suas positividades, com tudo que aquilo que a gente pode sentir de negativo, nós sofremos também, sérias violências que ocorrem no nosso município, né? Que já foi muito bem destacado em outros programas por aqui. Eu digo que eu vejo com boa perspectiva as candidaturas que se posicionarão a partir de 16 de setembro, inclusive do campo LGBT, da luta da causa animal, das mulheres, dos afrodescendentes, né, da cultura, do meio ambiente, dos temas que sempre são relevantes, como saúde, educação. Isso é muito básico e deveria ser a pauta para qualquer pré-candidato saber falar o mínimo sobre isso. Mas nas inovações nós vamos ter, sim, com certeza, bons nomes que estarão à disposição do eleitorado. Cabe, é claro, todo cidadão samiguelense com discernimento, com tempo. Nós vamos ter praticamente um mês e um pouquinho a mais do tempo habitual de eleições para refletir sobre isso, né? Então, que a gente possa realmente analisar, ver muitos debates que virão por aí, e desta forma eu tenho certeza que a coisa vai crescer de uma forma muito exponencial para as próximas eleições que virão no futuro, tá? Conclamo a todos os chefes partidários de todas as denominações partidárias de São Miguel Arcanjo a fazer uma campanha limpa, uma campanha em que os ataques em rede social sejam banidos da pauta. É difícil de segurar, tal correligionário ali, tem que segurar, não é possível deixar alguém tentar fazer de uma outra pessoa aquilo que ela não é. No entanto, isso é crime e deve ser punido por isso. Conclamo os chefes partidários de todas as agremiações políticas, da esquerda, da direita, do centro, que se atentem a isso, que partam, que estimulem os seus correligionários a, de forma saudável, partir para o diálogo e para o debate das coisas que significam alguma coisa para nós. Perder tempo com esse tipo de situação é deixar pelo menos aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos passando a deriva. E a nossa cidade tem tantas potencialidades, temos um bom orçamento previsto para o ano que vem, temos potencialidades das mais representativas na região, não existe município com tanto potencial como o nosso. Chega até a ser redundante dizer que São Miguel é uma das joias do estado de São Paulo. Portanto, há caminhos, desde a agricultura até a cultura, para ser trilhados. O meu forte abraço a todos que assistiram aí. Eu vi muitos amigos escrevendo boas mensagens para mim. Eu deixo para vocês aí esse abraço muito forte. Espero em breve poder, né, abraçar de fato todos, se encontrar presencialmente para uma boa conversa. E eu estarei na escola, no palco, na música, sendo sempre que eu fui, cara. Eu sou essa pessoa de sempre. Eu sempre estou sonhando, estou pensando em coisas positivas, e assim eu faço da minha angústia, cada dia, se tornar um objetivo. Eu só queria fazer um adendo rapidinho. O Gabriel falou sobre o Clube Bernardo Júnior, um dos grandes projetos da vida da gente. Alguma pessoa que tiver alguma dúvida do que está acontecendo lá no Bernardo Júnior, por favor, procure. É a maior obra de revitalização do patrimônio histórico que está acontecendo na nossa cidade.
está previsto para um clube que será centenário daqui a 3 anos. Em 2023, o Clube Bernardo Júnior é centenário. Talvez só perca para a Igreja Católica, para o município e para a Câmara Municipal. Depois ela é a instituição centenária da nossa cidade. Está previsto a produção de um livro, filmes, documentários, entre outras coisas que nós podemos fazer lá dentro. Então, se alguém tem alguma dúvida desse projeto que significa tanto para a gente, é uma das lutas que eu me envolvi desde sempre, pode procurar, escreve para a gente, eu tenho um maior prazer, transparência total nesse sentido. Nós vamos ser muito felizes lá dentro daquele local. E lá nós vamos produzir muito conhecimento, cultura, tudo que proporcionou para nós desde 1903. Tá? Eu não poderia deixar de falar, porque isso é uma das coisas que está me entusiasmando ultimamente, é lidar com isso. E no mais, um grande abraço ao Roger, professor Marcos, o Gabriel e o professor Eduardo, por esse momento fantástico na minha vida. Isso daqui, olha, valeu a pena e vale a pena estar e fazer política. Nós é que agradecemos a sua gentil participação aqui no Panorama. Eu vou mudar o layout um pouquinho para dar o meu último recado e me despedir de todos vocês que nos assistem. Na opinião, como diz o Gabriel, desse âncora, a eleição tem um protagonista. E não é o candidato, mas também não é o eleitor. Na minha opinião, o protagonista é o voto. Porque não tem eleitor sem voto, nem candidato. O Brasil viveu um triste período de muitos possíveis candidatos, de muitos possíveis eleitores, mas sem voto. Então, nós que votaremos em novembro, que tenhamos o respeito por essa instituição, como disse o Dudu, mas que nós tenhamos também a coragem de lutar pelo voto, lutar pela democracia. E é assim que nós encerramos o Panorama desta sexta-feira, convidando a todos que nos assistiram para voltarem na próxima, às 19h. Muito obrigado pela presença de todos vocês que nos assistiram. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo para nós encerrarmos esta edição. Até a próxima. Não foi fácil chegar até aqui. No passado, muita gente precisou deixar as divergências de lado e se unir para construir uma democracia forte. Resistência e luta são a base do nosso Estado democrático de direito. Por isso ele é sólido e resistiu bravamente a todas as ameaças a que foi submetido. E vai continuar resistindo. Porque a vida e a democracia são nossos bens mais valiosos. E toda vez que elas estiverem ameaçadas, a gente vai se juntar para defendê-las. Essa hora chegou mais uma vez. Hora de focarmos no que nos une e não no que nos separa.